Vamos mudar de assunto agora, porque o Marco Civil da Internet completou 10 anos nessa semana. A medida definiu princípios inéditos para a regulação da internet no país, dentre eles a proteção da privacidade dos dados pessoais de usuários, assegurando direitos e garantias. Atualmente, o Brasil já possui outra lei sobre o tema, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Porém, o desafio do combate às fake news, a regulação da inteligência artificial e a atuação das plataformas continuam gerando divergência e polêmica, principalmente para evitar efeitos na garantia da liberdade de expressão. Nós temos hoje um especialista aqui no assunto, Luiz Augusto Durso, 10 anos de Marco Civil da Internet, foi um grande avanço. Fala pra gente, Durso, qual é o balanço desses 10 anos de Marco Civil da Internet? Em 2014 foi. Em 2014 era uma lei incrível, né? Lei modelo. Agora, 10 anos se passaram. Muita coisa mudou. O Marco Civil da Internet hoje é uma lei altamente debatida e polêmica. Não à toa, tanto o artigo 19 como o artigo 21 estão sendo julgados aí. Explica aí, o que é? O artigo 19 é o artigo que fala sobre a responsabilidade da plataforma. Então, quando uma plataforma, uma rede social permite que um usuário dê sua opinião, publique, etc., a responsabilidade é só do usuário. A plataforma, no artigo 19, só começa a sua responsabilidade a partir do momento que descumpre decisão judicial para remoção. Decisão judicial especificamente para aquela remoção. Só a partir da decisão judicial nós estamos falando de responsabilidade de plataforma. O Supremo Tribunal Federal está, inclusive, julgando o artigo 19 pela sua constitucionalidade para tentar, e aí o objetivo, entende-se, do Supremo é aumentar essa responsabilidade das plataformas, e isso também era objeto de mudança no PL das Fake News, o 2630. O Marco Civil da Internet, 10 anos depois, a gente percebe que ele burocratiza bastante a investigação, ele traz prazos curtos de armazenamento de log de IP, né, para identificar alguém que está usando perfil falso, etc. Então, se demonstra uma lei, à época ótima, hoje ultrapassada, que precisa ser mudada de alguma forma. Seja com o PL das Fake News, seja com uma nova lei. Inclusive, eu estive aqui na PAN, nós recebemos o deputado Orlando Silva como relator da PL das Fake News, e ele disse que, a pedido do presidente da Câmara, todo o debate tinha sido cancelado e ia iniciar do zero um projeto de lei para falar de responsabilidade de plataforma, mudança do Marco Civil da Internet e regulamentação da inteligência artificial. Vamos ver o que vai acontecer no Congresso, mais 10 anos de Marco Civil da Internet. Algumas coisas eu acho que podem mudar agora com a reforma do Código Civil, né? A Gisele estava com a gente no Morning Show, quando a gente recebeu o Flávio Tartus, que é o relator geral do projeto, ou do anteprojeto da reforma do Código Civil. Boa parte do que hoje está no Marco Civil da Internet vai vir para o Código Civil. E, inclusive, essa questão de notificação judicial para se retirar um conteúdo do ar, segundo ele, agitava com a gente, isso vai ser facilitado, agora vai ter notificação extrajudicial, ou seja, para o cidadão, para a nossa audiência, para quem está acompanhando, se esse anteprojeto avançar como está, vai ficar muito mais fácil você tirar um conteúdo que, no seu ponto de vista, seja um conteúdo ilícito, um conteúdo a ser retirado do ar, né, Gi? Pois é, essa questão é muito interessante, né? Eu adoro ser da geração que nasceu analógica e depois viveu... Pegou a transição. Os nômades digitais. Eu adoro, porque... foram tantas evoluções, né? Eu discuti bug do milênio, depois vieram as .com e agora a gente discute fake news. Eu adoro quando uma lei brasileira usa um termo estrangeiro que não tem necessidade nenhuma, né? Aqui fazendo uma homenagem ao Aldo Rebelo, que também participou conosco de uma entrevista, e ele é justamente um entusiasta da língua portuguesa, e diz, puxa, a gente não precisa de termos estrangeiros para definir, me incomoda muito, doutor Durso, quando a lei usa questões muito abertas, muito amplas, que são muito suscetíveis a interpretações subjetivas. Isso porque vivemos uma realidade atual em que as interpretações são muito variadas, né? A questão da subjetividade, ela muitas vezes influencia e traz decisões, às vezes até judiciais, que nos surpreendem, às vezes positivas, às vezes negativamente, né? Essa questão geracional também é interessante, porque já temos gerações no mercado de trabalho que não viveram, como eu, a realidade analógica. Então, eles têm uma visão completamente diferente da questão da internet.
Eu, particularmente, não gosto da palavra regulação, limitação. Isso sempre me remete à censura prévia. Então, eu sempre sou defensora da liberdade do conteúdo bom, da liberdade do conteúdo ruim, porque também as pessoas têm o direito de se manifestar sobre coisas bobas e desinteressantes. Houve um tempo em que eu participava de discussões e se dizia o seguinte: olha, já existe uma legislação que regula esses atos. Por quê? Porque a internet é simplesmente um novo meio de se fazer coisas que já se fazem no mundo real. Então, é um mundo virtual que já tem as leis aplicáveis. E aí eu queria fazer um questionamento para você, que é bem mais jovem do que eu, sobre o seu entendimento. Existe a necessidade de tanta regulação, de tanta limitação? Será que a nossa legislação atual, a reforma do Código Civil e reformas no Código Penal, já não são suficientes para regular situações que a gente pratica na internet, no mundo virtual? É um ótimo questionamento. Primeira coisa tanta regulamentação não faz necessário, mas alguma regulamentação, eu penso que sim. Fui debatedor a convite do Congresso Nacional do PL das Fake News, entendia vários defeitos e artigos necessários de mudança, mas pontos positivos. Transparência algorítmica, necessária a possibilidade de recurso da própria plataforma quando ela te bane, você tem um canal de denúncia que funcione. Hoje você denuncia um conteúdo e espera para sempre um retorno da plataforma. Eu acho que eu discordo com toda a vênia da colega, mas eu acho que a mudança do impacto da tecnologia muda sim o cenário da sociedade. Vale dizer, hoje o indivíduo com uma pequena inteligência artificial produz vídeos nossos, falando com perfeição e pode entregar isso na internet com alcance. O Acácio fez esse fim de semana. Fez? Fez. Ele postou na rede social um peixe gigantesco pescando. Que lá é inteligência artificial, certeza. Tava pescando. Certeza. Então, e antes da internet, você não entregava esse conteúdo com tanta celeridade ou com tanta com alcance tão grande. Hoje, com R$1.000 com R$7 no impulsionamento em uma rede social, você alcança 2.000 usuários. Com R$7 você alcança 2.000 pessoas. Então, isso para mim mudou, e aí, de alguma forma, eu também não entendo que quando a gente fala de regulação ou regulamentação, imediatamente isso está vinculado à censura, porque o mundo regulamentou questões relacionadas à internet e o mundo não necessariamente está censurando. Alguns casos sim, alguns não. Depende do debate sobre o projeto de lei. O que eu penso é que regulação muitas vezes é segurança jurídica. Eu concordo. Às vezes uma lei ela é tão subjetiva que ela abre margem para interpretações e aplicações elásticas. E isso é perigoso, mas não tê-la também abre margem para o judiciário decidir como quer. Às vezes o limite do judiciário é a lei, e o limite do usuário também, e o limite da plataforma também. Então eu entendo que certa regulamentação é necessária. Claro que muito aberto ao debate e à opinião dos colegas de qual seria a regulamentação ideal, mas alguma coisa tem que ter. Resumidamente, eu justifico a Cassim da seguinte forma: por que eu defendo alguma regulamentação? Basta abrir a internet hoje. Se as pessoas abrirem hoje a internet e uma plataforma como o X, que é o antigo Twitter, e falar, estou satisfeita, não há problema nessa plataforma, ou na Deep Web falar, não tem problema de cybercriminalidade, eu aí me debruço e aceito. Discord, né? O Discord, que é um instrumento que a turma usa para praticar crime, principalmente com adolescente, não é isso? Exatamente, com o estupro virtual. Isso é bom para você falar para a turma aí e ficar atento com os filhos, criança, adolescente, né? O Discord é um aplicativo como se fosse o Skype, um Telegram e etc. Só que ele é por videoconferência, abre salas e teve um caso muito complexo no Brasil que adolescentes também estavam obrigando meninas a cometer automutilação, a tirar a roupa, porque ela antigamente tinha vazado um nude, tinha enviado um nude próprio, e esse nude era objeto de extorsão para mais problemas. Então,
diante desses problemas que a gente enfrenta diariamente no mundo da cybercriminalidade, eu aí sim entendo que alguma regulamentação é necessária, até para afastar perfis falsos, anonimato, fakes, etc. É a minha singela opinião. Eu acho que eu vou concordar com os dois, mas mais do que uma regulamentação, eu acredito que deveríamos ter aprimoramento nas instituições que combatem o crime. Hoje a gente sabe, a gente não vai falar só aqui no estado de São Paulo, não somente aqui, mas em todos os estados, inclusive no âmbito da Polícia Federal, ainda é muito tímida as células e os departamentos de combate ao crime virtual. A gente tem que colocar, sim, é uma necessidade premente das instituições de segurança pública terem mais foco no combate ao crime que é praticado através da internet, das redes sociais. E ali, talvez leis se tornem redundantes, porque todos esses crimes que a gente tem falado aqui são praticados no mundo real. A diferença é que está sendo praticado o estupro virtual, induzimento e instigação ao suicídio, automutilação, que daí no caso seria uma tortura virtual. Eu estou inventando agora, não existe, mas poderia ser condenado por tortura através das redes sociais, né? E etc. Então a gente não tem estrutura na segurança pública, na polícia judiciária, na polícia dos estados, para combater da forma como deveriam ser combatidos os crimes virtuais. Sim, primeiro um parênteses, quando a gente fala sobre discussão desta regulamentação, eu tenho muito orgulho porque tanto o Guto como a Laurinha é membro da Comissão de Reforma do Código Civil, responsável pelo capítulo de Direito Digital, os dois foram meus alunos. É verdade. Então, isso é algo que dá bastante orgulho. Olha o Capês. Laura Porto. Olha o Capês 2 aí. Laura... Todo mundo é aluno. Mas eu vou fazer aqui, foi meu professor, é verdade. Doutora Laura Porto. Né? Exatamente. Vale até um convite a Laurinha em algum momento para falar sobre o tema aqui. Mas eu acho que o principal tópico desta regulação é trazer as Big Techs para a discussão. As Big Techs hoje no Brasil, no final das contas, elas acabam se esquivando de qualquer forma de responsabilidade. E esta fuga das Big Techs faz com que a internet seja uma terra de ninguém em determinadas hipóteses. Não foram poucas as vezes que nós discutimos aqui uma citação ou uma notificação a uma Big Tech para que ela tirasse determinado conteúdo do ar, porque era ofensivo à personalidade de alguém ou à liberdade de alguém, e elas não tinham representação no Brasil e, consequentemente, alguém ficou impune por conta disso. Eu acho que esse é o principal tópico. Modernização da legislação, mas principalmente que todos os atores envolvidos nesta confusão participem do debate e tenham a sua dose de responsabilidade. Cova, posso só dar um pequeno exemplo sobre isso? Porque muita gente vai ler esse debate aqui como crime de opinião. E a gente está muito longe disso. Na verdade, o debate está longe disso. Claro que tem um PL que tratava de fake news e teve que tratar sobre crime contra a honra, liberdade de expressão, etc. Mas quando a gente fala, e meu professor está aqui, falando de responsabilidade de plataforma, olha um ponto. Um exemplo prático que a gente encontra diariamente aí trabalhando nessa área. Uma plataforma permite com que pessoas façam impulsionamento de conteúdo, né? Paga pelo anúncio, seja a plataforma de busca, sejam as redes sociais. E aí o criminoso cria um golpe, seja uma venda falsa de um produto, no nosso caso que a gente atuou num caso em que era uma reserva de um hotel e o site falso pago pelo criminoso a essa plataforma de busca aparecia nos links patrocinados antes do site oficial do hotel. Então todo mundo queria fazer uma reserva, acabava clicando no site falso, fazia a reserva, pagava pro criminoso, ia fazer o check-in e não existia booking nenhum, não existia reserva nenhuma. Isso era um baita problema pro hotel e pro hóspede que pagava pro criminoso. Aí você pergunta, e eu te pergunto, como advogado também que você não acha que a plataforma tem que fazer minimamente uma análise sobre quem está fazendo anúncios, pagando para alcançar mais vítimas? E eles simplesmente lavam as mãos dizendo... Acho que vedar anonimato é o primeiro passo de qualquer regulamentação. Perfil vinculado à CPF. Você, para abrir uma conta num banco digital, você tem que tirar foto com documento, frente, verso, selfie, de cima para baixo, de um lado para o outro.
É um trabalho gigantesco para mostrar que ali tem um CPF. Por que para abrir uma rede social, para você sair falando mal dos outros, a pessoa cria um fake facilmente? Eu acho que é o primeiro passo, né, Durso? Porque não interessa para a plataforma fazer esse nível de análise, porque quanto mais perfis falsos, maior a quantidade de volume de dados que eles entregam. Fala, olha quantos usuários eu tenho, sendo que metade de perfil falso. Segunda coisa, a polêmica engaja. Então, o perfil falso vira dinheiro para a plataforma. Exatamente. É isso. Diretamente. É produto. É lucro. Não é isso? Então, eles se afastam. E quando a gente vem num debate jurídico falando, ó, talvez seja melhor para os usuários, para a população, que tem um controle na hora de fazer um acesso a um perfil, a criação de um perfil, eles se assustam. Eles dizem, não, isso aqui é ruim pra gente. Então, você vê que o debate pode estar contaminado. Sim, com certeza. Agora, eu quero ouvir primeiro o Wilson, o Guilherme, porque ele é ele tem certificado, diploma de datilografia. Eu quero saber a sua opinião sobre o nosso debate digital. Eu também tenho. Eu sou da geração digital. Eu ficava pegando Pokémon digital, na rua. Né? Eu ficava pegando Pokémon na rua. Sou jovenzinho. É igual, tipo, retrovisor digital. Como é que é o retrovisor digital? É no digital, dedão aqui, ó. Vai lá, o nosso tiozão do fax. Qual que é a pergunta? Essa regulamentação que está em discussão. Eu acho que para proteção de dados, quando se quer regulamentar a opinião das pessoas, eu sou contrário. Mas eu acho que nós temos que avançar na questão da fake news. Porque eu não vou falar a geração um pouco acima da minha, vai. Elas têm dificuldade de ter discernimento, porque eu ainda sou igual a Gisele, sou analógico e digital. A geração dos meus pais, do meu sogro, é totalmente analógica, né? Eles têm dificuldade em mexer num celular. E eles são bombardeados de informações e muitas vezes a gente fica falando assim, mas espalhou fake news. Coitado, o cara que não tem discernimento, que viu a vida inteira o noticiário de TV, que por mais que pudesse ter uma versão um pouco mais para a direita, um pouco mais à esquerda, mas a notícia que estava ali era verdade. E eles faziam análise do que eles estavam vendo, inclusive sobre imagens. Hoje eles são bombardeados por informações. Outro dia eu recebi um desses parentes uma mensagem. E eu acho que tinha um link, inclusive, da Jovem Pan, mas o que estava escrito na mensagem não tinha nada a ver com o link. E o link estava ali para trazer credibilidade no que estava escrito. Então, alguma coisa de fake news, nós temos que, inclusive para proteger. Acho que no futuro, a geração dos nossos filhos não vai precisar mais de nenhuma proteção em cima de fake news, porque eles já estão acostumados a pegar no Google, ir atrás. A informação para eles já vem diferente. Porque tanto é que você faz pesquisa eleitoral, para você entender, para a gente entender com o público que a gente fala. O público jovem, eles basicamente se informam através das redes sociais e do celular. Posso dar uma informação, Wilson? Saiu num jornal importante no mundo que a geração Z procura mais conteúdos no TikTok do que pelo Google. Então, vamos supor, hoje você quer saber que restaurante você quer e você dá um Google. Nós damos. Isso. A geração Z vai no TikTok, na busca do TikTok. Eita. Mas a geração mais velha não consegue ter esse discernimento. E você faz pesquisa, o pessoal, a geração mais velha, a minha geração, que eu tô com 50, de 50 para cima, ainda se informam e trazem credibilidade através da TV e da rádio. Eu consigo ver informação, eu vou no Google e tal, então, mas pega um pessoal acima de 60, o rádio e a TV ainda é o local de informação. Só que são bombardeados e muitas vezes espalha a notícia. Por que você mandou? Mas recebi no grupo da faculdade de 1900 e perdeu a bolinha, entendeu? Recebi do grupo da igreja. Para eles receber do grupo da igreja, ali já está credibilidade. Ali já é certificado. Certificado. É isso. Então, eu acho que alguma coisa precisa ser feita. E aí, Gui? Eu acho que essa questão passa, sobretudo, também por uma visão das Big Techs. O Acácio foi muito feliz quando ele falou. A gente vê lá dancinha, festa, alegria e tal, mas nós temos que entender que são empresas que visam lucro. E como o Dr. Durso falou, muitas vezes o lucro estimulado ou financiado pelo próprio crime. E eles não estão preocupados com isso. Então, se um criminoso vai lá, recolhe o boleto, paga pelo impulsionamento, causa dano para terceiros, a empresa
diz que não tem nada a ver com isso. E ela está ali cumprindo o seu mistério, a sua função, que é ganhar dinheiro com a atividade dela. Nós, como sociedade, temos que, de fato, cobrar disciplina, cobrar regulamentação, cobrar mecanismos de punição, como a doutora Raquel bem falou, investimentos nas áreas específicas, tanto da polícia judiciária, quanto também no combate e na instrução do Poder Judiciário, porque é uma realidade nova para todos, né? Como nós estamos aqui dizendo. Os julgadores também, são provavelmente, principalmente em segundo grau, formados numa escola analógica. Eles também têm dificuldades em julgar, em decidir sobre casos numa tecnologia que eles desconhecem. E aí, então, se reforça o papel da educação digital. Isso é uma coisa fundamental. Talvez nos projetos de lei agora no aprimoramento, com o marco dos 10 anos do marco da internet, se pensar em investimento, não é? Fundos específicos para, de um lado, fomentar a educação digital e, de outro, criar mecanismos que financiem o Estado para que ele consiga correr atrás dessas mudanças tecnológicas, com mais investigação, mais ferramentas de uso da própria tecnologia para punir as empresas que não estão agindo a gente não pode desconectar a empresa virtual do mundo real. Existe a função social da empresa. E aí eu pergunto, qual é a função social de uma Big Tech que dissemina morte, dissemina mensagens de ódio, dissemina o cometimento de crimes, ou simplesmente ganha dinheiro com aqueles que veiculam essas mensagens? Para mim, ela não cumpre a função dela. A função de divertir, de informar, a função de entreter. Essa é a função primeira. Agora, se há desvio, isso tem que ser punido e tem que ser via regulamentação. Agora, isso é interessante que falava os colegas, Durso, quero te ouvir, porque a gente está falando sobre tecnologia, às vezes assuntos assim, tão desconhecidos da maior parte da população, né? Temas muito distantes, a gente só conhece a rede social do lado de cá, só a partir da interface ali, daquilo que a gente consegue clicar, a gente não entende muito bem como aquilo é processado do lado de dentro, quais são os cálculos que o algoritmo faz para me entregar ou não um conteúdo, enfim. E aí, essa margem de população, essa fatia da população mais desatualizada, até de outra geração, é que primeiro está no Congresso Nacional, os nossos deputados, os nossos parlamentares, são eles que vão votar. Ellen Mushi. Ellen Mushi aí, que esses dias viralizou. Pois é, são eles que votam. Depois que votam, vira lei, quem é que vai aplicar? Outra parcela da população também desatualizada da tecnologia, às vezes muito atualizada na academia, muito atualizada nas questões mais teóricas do direito, por exemplo, mas muito distantes da realidade fática, né? Da rua, do chão da fábrica, das novidades tecnológicas. A gente vê, nós aqui advogados, a gente sabe que tem juiz, tem promotor, tem delegado, tem advogado, tem pessoas da nossa área que simplesmente não aplicam a mudança no Código de Processo. Fala, isso aí é muito novo, eu não vou aplicar, é o velho. Imagine só quando mudar a lei que fala sobre as questões digitais. É um desafio também? Sim, até citando um caso mais extremo, você tem uma vivência na ordem, subseções que informatizaram a sala dos advogados e precisaram manter, em 2024, a máquina de escrever para alguns advogados. Então, no final das contas, é algo que existe ainda, né? É um problema, porque isso é um problema no mundo, porque a gente tem uma visão de que o mundo entende de tecnologia. O Brasil a gente não entende muito, mas o mundo entende muito. Não é verdade. Normalmente, a maior fatia da população acessa a internet, inclusive no Brasil, o IBGE já mostrou que mais da metade da população está conectada, mas conectada, como você disse, superficialmente. Tem muita gente que usa um smartphone como celular. Na verdade, aquilo é um computador, pessoal, é um pouco diferente. E como ele é um computador pessoal, ele trata dados, ele coleta dados, ele tem a sua geolocalização. A empresa sabe usar isso muito bem contra o usuário. Agora, o usuário, ele está desprotegido. Não à toa, a Lei Geral de Proteção de Dados foi aplaudida no mundo inteiro, a nossa LGPD. Inclusive, inspirada na GDPR, que era a lei europeia. Por que ela foi aprovada, aplaudida e enaltecida? Porque ela foi só uma lei como o Código de Defesa do Consumidor foi para equilibrar o papel do fornecedor e do consumidor. No caso da LGPD, as empresas e o titular. A mesma coisa, alguma regulação deve
deverá existir na inteligência artificial e nas plataformas. Por quê? Quando o diretor da OpenAI, que é a empresa que lançou o ChatGPT, que ficou famoso no mundo inteiro, o brasileiro conhece bem, a primeira coisa que ele falou no Congresso americano foi: regulamentem imediatamente essa tecnologia. Qual que é o melhor desses aí de ChatGPT? Qual que é o melhor hoje? O Gemini, do Google? Marca uma consulta e paga a hora, né? Pros nossos telespectadores, pra nossa audiência, não é pra mim. Mas é uma pergunta super interessante, porque hoje tá na moda. Você joga no aplicativo de baixar aplicativos, né, do Google lá, aparece um monte. É verdade. Você não sabe você não sabe como diferenciar. Depende primeiro para o que você vai utilizar, e também nós estamos numa corrida de concorrência da melhor IA generativa, né? Que entrega conteúdo, que produz. Hoje, semana passada ou retrasada, a própria Meta anunciou que eles estão incorporando uma inteligência artificial dentro do WhatsApp. Então você não vai precisar mais ir numa página da internet ou baixar um aplicativo terceirizado. Você já vai pôr o comando da inteligência artificial da Meta e pedir que ele te responda alguma coisa que você quer, que produza um conteúdo, que faça uma foto, seja o que for. Então, esse tipo de facilidade de produção de conteúdo falso me preocupa. Segunda coisa, as plataformas criaram um mundo diferente. Um mundo em que é possível manipular a opinião pública. Nós tivemos exemplos de hashtags que estavam no top 1 do Trend Topics com erro de português, que ficou claro que era inautêntico, ou 100% robotizado. E as pessoas estão acreditando que isso é uma campanha. E aí a geração, como você bem disse, mais velha, está achando que aquilo está sendo pautado num debate nacional. Na verdade, é um rapaz que tem acesso a 500 mil robôs e ele pauta qualquer assunto de maneira automatizada ou inautêntica. Essas questões são questões que a gente tem que enfrentar com alguma regulamentação, mas que hoje a internet ela é livre e isso é ótimo, mas que tem problemas graves que aí sim a gente tem que enfrentar, e isso não pode ser narrativa para enfrentar a liberdade, Sim. que é a de expressão. Esse é o detalhe que a gente está vivendo. Bom, coisas pra gente acompanhar aí, viu? Acompanhar, porque isso aí todo dia é uma novidade gigantesca, viu, senhor? Você fica tirando o sarro que eu fiz da tipografia? Não, você é uma homenagem, Você pelo não amor de digita Deus. no computador sem olhar as letras. 2.000 palavras em menos de 10 minutos. Mas se você errar, você tem que começar do zero, meu amigo.